Amados irmãos, boa noite. Mais um culto de oração, mais uma oportunidade que nós temos de meditar na palavra do Senhor, mais uma oportunidade que nós temos de orar e mais uma oportunidade também de nós meditarmos na palavra do Senhor. O nosso tema dessa noite é bem sui generis e nós queremos conversar um pouquinho sobre a soberania de Deus, né? E o nosso tema desta noite é: Deus realmente está no controle? É um tema até interrogativo. Eu quero começar lendo Provérbios 21:1. A Bíblia diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, nós louvamos o teu nome por esse tempo tão agradável, tão gostoso que nós temos no meio da semana, para estarmos adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor também, e formulando os nossos pedidos diante de Ti. E nós pedimos, Senhor, a Tua misericórdia sobre nós, sobre a Tua igreja em toda a face da terra, sobre o nosso governo, sobre, enfim, todas as nossas autoridades. Dirija-nos, Senhor, nesta breve meditação. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, algumas vezes nós fazemos uma pergunta ainda que introspectiva, né? Nós perguntamos a nós mesmos: será que Deus está no controle? Quando nós olhamos aqui, nós vemos que Deus está no controle de tudo, inclusive das autoridades. Deus tem o controle da natureza, dos fenômenos naturais, inclusive até mesmo dessa situação que estamos atravessando. Quando aceitei Jesus há 40 anos atrás, e eu pensava, bom, eu vou fazer as coisas direitinho, eu vou andar no caminho do Senhor, e depois Deus me chamou para o ministério, então ingressei no seminário, depois fui para outro seminário, estagiei, trabalhei em ponto de pregação, depois em congregação, depois mudamos para uma outra denominação, agora uma terceira denominação, e muitas vezes nós tivemos erros, acertos, nós tivemos muitas vezes situações que nós perguntávamos: será que essa é a vontade de Deus mesmo? E já passei por algumas situações extremamente difíceis. E até pensei, bom, eu acho que Deus não me quer no ministério. Eu acho que, olha, eu tomei um caminho errado. E tantas coisas acontecendo que às vezes a gente pergunta: puxa, mas será que Deus esqueceu de nós, esqueceu de mim, esqueceu do nosso Brasil? O que está acontecendo? Né? E parece que às vezes, olha, está tudo uma bagunça. Eu acho que nós não estamos fazendo nada. Mas, queridos irmãos, nós temos que olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem as respostas para tudo. Ela responde o seu questionamento, o meu questionamento, as dúvidas, as aflições, né? Muitas vezes aquelas perguntas extremamente caóticas. E nós, muitas vezes, podemos nos sentir como José sentiu na prisão. José, que era um rapaz que conhecia Deus, que estava dentro da vontade de Deus, embora tivesse aqueles problemas familiares, mas de repente ele vai parar numa prisão injustamente. Ele já tinha chegado a galgar alguns degraus ali dentro do Egito e de repente é rebaixado, é levado à prisão novamente, e toda aquela sua moral adquirida com anos de trabalho acaba injustamente. Né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, de repente teve que fugir de Saul.
um rei que Deus já havia destituído, um rei assassino, um rei que estava tentando matá-lo, e Davi não tinha feito nada para Saul. E nós olhamos então, será que Deus não estava vendo aquilo lá? E Ezequias, que enfrentou aquele exército dos assírios, né? E de repente parece que não tinha jeito, mas Deus interveio ali. Deus realmente trabalhou ali. O plano de Deus ainda estava no seu lugar. E cada detalhe na vida de José, na vida de Davi, na vida de Ezequias, na vida de tantos servos do passado, na vida de Paulo, de Pedro, de Tiago, dos apóstolos, na vida da igreja primitiva, não houve 1 milímetro que fugisse das mãos do Senhor. Ele tem o controle absoluto de tudo. Os escritores do Novo Testamento, eles asseguram, né, com tanta veemência, né, e nós vemos Paulo escreveu para os crentes que Deus nos predestinou. Quero abrir aqui para que os amados acompanhem, em Efésios capítulo 1, versículo 11, vejam a beleza desse escrito de Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e ele fala para a igreja de Éfeso a maneira que Deus estava cuidando deles, não obstante todas aquelas situações, e lembrando que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele estava preso. E nós olhamos aqui a peculiaridade, a propriedade com que Paulo fala no versículo 11 do capítulo 1, ele diz assim: nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. A Bíblia diz que Deus nos predestinou, Deus traçou um plano para nós e nada foge ao seu plano. Ele tem o controle de tudo. Em outras palavras, Deus tem um plano e nada desfaz o seu plano. Ele tem o controle de tudo. A Bíblia diz que ele tem as coisas nas suas mãos, né? O apóstolo Paulo reconheceu também que nós vivemos num mundo caído, num mundo que vive uma bagunça, e muitas vezes, para nós que não conhecemos a totalidade da história, às vezes é frustrante, porque nós queremos entender com a nossa cabeça, com a cabeça carnal, com o cérebro, e não com o entendimento espiritual. Veja comigo também Romanos capítulo 8, do 20 ao 23, vai nos lançar mão e luz sobre esse pensamento. Deus tem total controle, absoluto controle. Romanos 8, do 20 ao 23, a Bíblia diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então nós olhamos aqui, queridos irmãos, a absoluta certeza de que o controle de Deus é inquestionável, né? Nós podemos ter a certeza de que Ele está cuidando de nós. E mesmo nesse período que nós estamos atravessando, mesmo com as nossas lutas, dificuldades, com desemprego, com doença, com problemas, com desafios que nós temos, Deus está cuidando de tudo. E, queridos irmãos, quando nós temos que lembrar, no momento desse, que nós estamos nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz também em Romanos 8, 28 e 29, e agora vem a chave do enigma. Muitas vezes nós estamos perguntando e Deus está respondendo, só que se não olhamos para a palavra de Deus, nós ficamos no vácuo.
Nossa, o mundo jaz o maligno, o mundo está catastrófico, caótico. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, não tem outra saída. É mistério que aconteça isso. Mas a Bíblia traz um lenitivo para nós. Né? O propósito eterno e infalível de Deus diz o quê? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos. Nada foge ao controle de Deus, nada escapa ao controle do Todo-Poderoso Senhor, do El Shaddai. As coisas que hoje parecem caóticas, olhando pelo aspecto humano, carnal, nós vemos uma perspectiva muito pequena. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus tem um poder infindo, absoluto, inigualável. E Ele nos chama de filhos. E Ele tem um propósito para nós. Voltamos lá para Efésios capítulo 1, agora não mais versículo 11, mas versículo 12. E Ele tem mais um esclarecimento para nós também. E como é bom, irmãos, nós podemos olhar para essa palavra e sermos consolados pela mesma. Versículo 12 de Efésios 1, a Bíblia diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Queridos, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E Deus, realmente, Ele tem um plano maravilhoso para nós. Até mesmo os nossos erros contribuem para isso, porque Deus muitas vezes nos ensina através dos nossos erros, das nossas dificuldades. Nós temos que aprender. Por quê? Porque Ele nos chamou. Ele nos chamou, e daí, pastor? Mais um esclarecimento. 1 Tessalonicenses 5,24. Aquele que nos chama, ele tem uma qualidade única. Ele é fiel. 1 Tessalonicenses 5,24. A Bíblia mostra para nós essa característica de Deus que não existe em nenhum outro ser. A Bíblia diz aqui em 1 Tessalonicenses 5,24: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Nesse contexto da igreja de Tessalônica, o Senhor estava consolando através da palavra de Paulo e falando da vida modelar que o crente deve ter, a família do crente deve ter, e também a perspectiva da volta do Senhor. Perspectiva da volta do Senhor. Ele vem num crescente, ele fala: orai sem cessar, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E ele vai falando, e de uma maneira muito especial, ele fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Que maravilha, irmãos! Deus está no controle. Não só o coração do rei, tudo está nas mãos do Senhor. O coração das autoridades está nas mãos do Senhor. Agora, nós podemos chegar num determinado momento da nossa vida e fazer como José fez. No final da sua vida, ele pôde lembrar de uma coisa: agora eu sei que tudo que eu passei era dentro do propósito de Deus. Veja comigo aí Gênesis capítulo 50, versículo 20. Quando José chega lá no finalzinho da sua vida, quando ele já tinha passado por todos aqueles momentos de tribulação, de angústia e tudo mais, já no final, José sabe realmente o que tinha acontecido. E ele fala ali para os seus irmãos, ele falou para todo mundo: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem,
para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Então, José entendeu que aquilo que os irmãos dele fizeram com ele ali, e parecia uma coisa trágica, e era mesmo, mas na verdade não fugia ao plano do Senhor. O Senhor queria preservar a família israelense. Eles descem ao Egito e José fica lá como um rei. Por quê? Eles haviam vendido, aqueles ismaelitas levaram, e houve um trâmite até José chegar ao Egito, até ele ascender, ser acusado injustamente pela mulher do faraó, volta para a prisão, tem aqueles sonhos e tudo mais, ele consegue revelar aqueles enigmas, mas finalmente, irmãos, ele chega lá, onde Deus queria. E ele se torna governador do Egito, para a glória do Senhor. E José entende, então, olha, aquilo que meus irmãos fizeram, tudo aquilo que eu passei, na verdade, não fugiu 1 milímetro do plano de Deus. Nesse momento, nós olhamos o que está acontecendo hoje no mundo, no nosso Brasil, e a gente pensa, poxa, será que Deus não está vendo o que está acontecendo? É claro que está. E nós temos que nos ater à palavra do Senhor e confiar na palavra do Senhor. É nesse momento que nós temos que ver com olhos espirituais, não olhos carnais, olhos espirituais. E concluindo, né, quando nós somos tentados a duvidar de que Deus tem o melhor para nós, estou falando como igreja, nós não temos a perspectiva. Paulo falou, olha, se nós esperássemos em Cristo só nessa vida, seríamos mais que miseráveis. Mas Deus tem um plano maior. Eu quero concluir com 3 pontos aqui que eu creio que vão ajudar você. Em primeiro lugar, nós temos que permanecer examinando as Escrituras, examinando a palavra de Deus. Quando as coisas parece que saem do controle, quando as coisas ficam ruins, o que nós temos que fazer? Nos inundar da palavra de Deus, recorrermos à palavra de Deus. É a única maneira de nós vermos as coisas da forma consistente e partirmos da perspectiva de Deus e não da perspectiva humana. A perspectiva humana hoje é tétrica, mas a perspectiva divina hoje é o que? Nós temos todos os recursos que nós precisamos, dentre os quais a oração, que nós vamos ter logo após esse estudo. Né? Então, Deus, nós temos que olhar para Ele e não tentarmos descobrir através de enigmas, de revelamentos, aí, né? Não revelações, mas nós temos que confiar no Senhor. Então, em primeiro lugar, temos que nos inundar da palavra de Deus. Segundo lugar, nós não podemos adivinhar através de bola de cristal, nem ficar atrás de prognosticadores, aí, de pessoas que, entre aspas, tentam adivinhar o que vai acontecer. A gente vê pelos canais de televisão tanta coisa e tanta coisa errada. E além disso, nós muitas vezes estamos tentando nos adaptar à filosofia desse mundo. E a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, vivemos sim nesse mundo. Estamos passando, o crente passa o que o descrente passa hoje também. As lutas, dificuldades, até os medos. Mas a nossa confiança, a nossa perspectiva é totalmente diferente. Então, em segundo lugar, não vamos tentar alguma coisa, olha, vamos prognosticar, vamos fazer alguma coisa. Não, vamos depender do Senhor e o melhor recurso é a oração. Então, fica até redundante nosso primeiro ponto, oração, segundo ponto, oração. E o terceiro lugar é confiar no nosso Pai Celestial. Confiar que Ele é soberano. Confiar que de fato Ele tem tudo sob o seu controle, sob o seu poder, e confiar que Ele é bom e que o seu coração está cheio de amor por nós. A Bíblia diz que a igreja era um mistério que estava oculto e que foi revelado nesses últimos tempos para vivermos para a glória do Senhor. Se o Senhor tem o coração do rei, o coração das autoridades, se o Senhor tem o controle desse mundo, o Senhor tem o controle de tudo. E a Bíblia diz que o Senhor nos ama.
E a Bíblia diz que desde a eternidade passada ele já tinha um plano para nós. E a Bíblia diz que Deus, ele nos predestinou. A predestinação significa o quê? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós fôssemos igreja do Senhor e vivêssemos para o louvor da tua glória. Se vivêssemos na perspectiva desse mundo hoje, nós seríamos mais que miseráveis. Mas a Bíblia diz que nós temos uma perspectiva futura que ninguém pode tirar. E é por isso que Deus inclina o coração do rei, Deus tem o controle sobre os fenômenos naturais, Deus tem o controle sobre a nossa vida e Deus tem o melhor para nós. Por isso que nós podemos dizer que todas as coisas continuam contribuindo para o bem. Agora o problema é que nós não sabemos como é que isso vai desencadear numa contribuição benéfica para nós. Mas a Bíblia diz que todas as coisas. Agora, o aspecto que nós temos que desempenhar como crentes é confiar no Senhor. Essas coisas têm nos feito hoje a reaprender a viver em família. Reaprender a respeitar a mulher e a mulher respeitar o marido. Nós temos que reaprender a respeitar os nossos filhos. Né? Você em casa, talvez aí tem que trabalhar e o filho tem que respeitar. O papai está fazendo um trabalho, né, home office, e agora esse horário o papai tem que dar expediente na empresa. Nós temos que ver também, tem um horário que o filho tem que estudar. Quarta-feira, no meio de toda essa situação, olha, pastor, eu não posso ir para o culto e tal, no horário do culto eu sou no ônibus. Agora, nesse trabalho, trabalhando em casa, o horário que você está no ônibus, você está em casa. Você pode reunir a sua família e orar com seus filhos, orar com sua esposa. Nós vemos que nós estamos agora reaprendendo o quê? Uma convivência familiar. Nós estamos vivendo num mundo louco. A gente nem tinha tempo como marido e mulher, como esposo, como vô, como vó e tal. Mas agora não. Nós estamos confinados aí. E às vezes, se nós não podemos estar em contato com todos os nossos familiares, através de vídeo, nós temos um tempinho para falar com eles. Coisa que durante a semana, às vezes, não fazíamos. Nós temos tempo para devocional, sim. Aquele tempo que a gente estava na condução, aquela 1 hora até chegar em casa, que não dava tempo para ir ao templo da igreja orar, nós podemos orar em casa. Nós estamos trabalhando, sim, cumprindo aí as 8 horas e as horas de trabalho, mas não temos aquele tempo da condução. Temos tempo de orar, irmão. Você, o senhor, a senhora, você jovem, não vai dizer que não pode orar, porque até mesmo nessa tragédia que nós estamos vivendo, nós vemos que o maior beneficiado somos nós. Que Deus dê um tempo agora para a gente aprender, reaprender a convivência familiar. E é um desafio, não despreze. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Todo esse mundo está nas mãos do Senhor. E Deus sabe o que está acometendo hoje a humanidade. Mas Deus sabe também que os valores têm que ser resgatados. Família, obra do coração de Deus. Família é extremamente importante. E Deus tem o controle sobre tudo. E tem o controle sobre você, irmão, que é o líder do seu lar, o líder da sua família, que deve estar liderando a sua família em oração. Porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. E o seu coração também deve estar nas mãos do Senhor, confiando nele, porque ele tem o controle de tudo. Que Deus nos abençoe. Amados irmãos, agora nós estaremos declinando aqui os nossos pedidos de oração. Vamos continuar orando pelo irmão Natanael, pela irmã Daici, né? 2 amados que, membros da igreja, já por algum tempo não estão mais frequentando, mas são extremamente espirituais, precisam das nossas orações e oram por nós ainda. Toda vez que a irmã Daici nos liga, ela sempre fala, olha, não deixe de orar um dia por vocês, pela igreja, pelos irmãos que ainda ela lembra.
continuar orando pela irmã Regina nesse tratamento, que o Senhor providencie ali os melhores médicos, todos os recursos para que a serva do Senhor seja curada. A irmã Nalva, franca recuperação ali depois de ter fraturado ali o seu tornozelo. Então vamos continuar orando pela irmã Nalva, pela irmã Alvina, família toda, pelo irmão Júlio Ferreira também, a enfermidade, né, a saúde dele, vamos continuar orando por ele. Pelo irmão Jorge também, o irmão Jorge tem passado muitas lutas ali com um problema de coluna, e vamos continuar orando por ele. Pelos pais da irmã Márcia, né, irmão Alcindo, irmã Nair, precisam muito das nossas orações também. Lembrar das irmãs que estão grávidas, né? A irmã Ana Cristina, a irmã Sara Cristina, precisam das nossas orações. Está chegando aí a hora, faltam poucos dias e vamos continuar orando por elas, aliás. Vamos lembrar também os desempregados da igreja, né? Não sei se o irmão Valentim já um emprego, até o que nós temos de conhecimento ainda não. O irmão Antônio Alexandre também precisa muito das nossas orações. Vamos orar por esses queridos aí. Vamos lembrar também pela situação do nosso país, né? A situação no aspecto político, no aspecto também dessa pandemia, e nós, como uma nação, estamos no meio, isso é de uma maneira global, nos atingiu. E vamos lembrar também os nossos processos, embora agora está tudo parado, mas nós precisamos continuar orando para que Deus tenha misericórdia de nós como igreja física, igreja jurídica também, e o Senhor possa realmente nos dar sabedoria em tudo. Peço também que orem pela Lídia, pela saúde dela, pela minha saúde também, e vamos continuar, irmãos, e nós agora vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer por esta oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor e lembrar que o Senhor tem controle de tudo e de todos. E é por isso que hoje nós entregamos nas tuas mãos mais uma vez o irmão Natanael, a irmã Daici, a irmã Regina, a irmã Nalva, a irmã Alvina, o irmão Júlio Ferreira, o irmão Jorge, os pais da irmã Márcia, as irmãs que estão grávidas, a Aninha e a Sara, e pedimos também, Senhor, pelos desempregados da igreja. Continue guardando, abençoando, sustentando esses queridos, irmão Valentim, irmão Antônio Alexandre, e nós também te pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela situação do nosso país. Nós sabemos que nada foge ao teu controle. E é por isso que em meio a esses turbilhões de coisas nós podemos descansar e confiar no Senhor. E nós queremos continuar orando também pelos nossos processos, ó Pai, o processo de uso capião, o processo também de anistia e essa situação do projeto do bombeiro também. Pedimos, Senhor, a tua graça, o teu poder sobre nós. Continue guardando, abençoando a tua igreja, Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos tudo. Boa noite, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor.